Antes de mais nada, muito prazer, eu sou a Mai, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, é o primeiro vídeo que você está vendo do canal, já se inscreve, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo. Vale lembrar que eu sou autora de um livro, de um romance clichê, e eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo para vocês conhecerem o meu trabalho literário no Instagram. Também falo de casos no TikTok e todos os links de redes sociais e de compra eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Colleen Stan, ela nasceu dia 31 de dezembro de 1956 na cidade de Eugene, no Oregon, Estados Unidos. Eu procurei por todos os lugares possíveis sobre informações sobre a sua família ou sobre a sua infância e eu não encontrei nada sobre o assunto, e algumas informações que eu encontrei não sei se realmente eram da vida dela, então não achei que seria relevante trazer para vocês. Mas apenas com 20 anos de idade, ela já tinha se casado e ela já tinha se separado e ela morava com alguns amigos. Ela também tinha costume de sair sempre com seus amigos e pedir carona. Como eu já havia dito nos vídeos anteriores, nos anos 70 nos Estados Unidos, principalmente na região da Califórnia, era comum as pessoas pedirem carona na estrada. Isso era um costume da época, não tinha muito problema, na verdade não tinha problemas em relação a isso. Inclusive a Colleen, ela foi considerada pelos seus amigos como especialista em pedir carona. Ela sempre saía pedindo carona, ela sabia exatamente no carro da pessoa certa que ela podia entrar. Os seus amigos sempre a acompanhavam, então isso também era um costume da vida dela. No dia 19 de maio de 1977, a Colleen, ela tinha uma festa de aniversário para ir na casa de um amigo no norte da Califórnia, e era uma distância muito grande de onde ela morava, era praticamente uns 600 quilômetros, e ela possivelmente não iria na festa por conta dela não ter como chegar até o local. Como ela era especialista em pedir caronas, né, como seus amigos diziam, a melhor maneira que ela achou que ela conseguiu para ela poder não perder a festa dos seus amigos seria, mais uma vez, indo de carona na estrada. Acontece que, diferente das outras vezes, a distância era muito longa e ela iria precisar talvez mais de uma carona, mas mesmo assim ela foi persistente e ela foi na estrada ver se alguém podia levar ela no seu destino. Já na avenida, sinalizando para pedir carona, dois carros pararam para oferecer a carona para ela e ela não havia aceitado porque ela não tinha se sentido segura o suficiente para entrar no carro daquelas pessoas, então ela os recusou. Até que uma van azul foi vindo em sua direção e parando, e ela viu que naquele carro quem dirigia era um homem e uma mulher com uma criança no colo e uma criança no banco de trás. Então ela viu que era uma família viajante, que era algo seguro, que poderiam ser pessoas de bem, então ela aceitou a carona daquele casal. Mas assim, gente, as aparências enganam. Ela não sabia o que estava por vir na vida dela a partir do momento que ela entrasse naquele carro. Antes de eu começar a falar sobre o que aconteceu na vida dela a partir desse ponto, é muito importante eu lembrar vocês que o conteúdo desse vídeo a partir de agora é extremamente sensível. E se pode gerar em você algum tipo de gatilho, eu realmente recomendo que vocês não assistam esse vídeo até o final. Bom, no volante estava o Cameron Hooker, de 23 anos de idade, com a sua esposa, que se chamava Janice Hooker, que tinha 19 anos, e as suas duas filhas, que eram pequenas. A Colleen entrou no carro tranquilamente e depois de um tempo na estrada, a Colleen, ela percebeu que o Cameron, o motorista, ele estava dirigindo para um caminho alternativo e a sua esposa estava totalmente tranquila com aquilo e não questionou o marido e nem falou absolutamente nada dele estar desviando do trajeto. A família parou num posto de gasolina para abastecer o carro e a Colleen decidiu ir no banheiro. E quando ela entrou no banheiro, ela sentiu algo bem ruim, na verdade. Ela começou a sentir todos os medos possíveis que ela já tinha sentido na vida dela. De acordo com os relatos da própria Colleen, ela ficou com muito medo e ela passou por um momento na cabeça dela que ela deveria simplesmente ir sair correndo dali e fugir daquela família.
Porém, ela estava num lugar muito afastado, assim, da cidade, realmente num posto de gasolina de beira de estrada. E para ela seria muito mais perigoso ela ficar ali sozinha, naquele lugar que não tinha ninguém, do que entrar no carro novamente das pessoas, daquela família. Então ela decidiu que talvez ela estivesse mais segura realmente entrando no carro daquelas pessoas, e qualquer coisa ela poderia pular a janela e dar um jeito de fugir. Acontece que quando ela voltou, ela encontrou uma caixa de entrada de BDSM improvisada no banco de trás, que não estava lá antes dela ir no banheiro. Se você não conhece muito esse lance de BDSM, eu não vou mostrar aqui pra vocês, mas vocês podem dar uma pesquisada na internet, que é um tipo de fetiche sexual. A Colleen, ela não sabia o que era aquela caixa, ela muito menos o que era BDSM, ou ela sabia, mas não sabia que aquela caixa servia para aquilo. Então ela não questionou sobre aquele objeto novo que estava do seu lado, simplesmente eles continuaram a viagem. Conforme eles estavam na estrada, o Cameron, ele dirigia para uma área mais afastada ainda, até que eles foram para um lugar totalmente isolado, e ele parou o carro nesse lugar. E a esposa, de forma muito aleatória, a Janice, ela pegou as duas crianças e saiu do carro. E o Cameron, ele apontou uma faca para Coleman e ele disse para ela que era para ela ficar quieta, para ela não ter reação alguma. Ele também a algemou, colocou uma mordaça na sua boca e ele a fez colocar a cabeça dela dentro daquela caixa, porque dentro daquela caixa ela não iria conseguir ver ou ouvir e quase tipo nem respirar em referente ao lugar que ela estava. Ela nunca ia saber o que ia acontecer e para onde ela ia. Depois que Colleen foi abordada e ele a colocou aquela caixa em sua cabeça, ela foi arrastada até o porão de uma casa. Ela não viu absolutamente nada, ela não ouviu, ela só recebeu os seus comandos. E quando ela chegou nesse porão, ele a pendurou pelos pulsos em ganchos no teto. E ele a espancou, a eletrocutou, chicoteou e a queimou. Nesse momento, ele não chegou a abusar dela sexualmente, ele só começou a praticar tortura, que era o que estava dando prazer sexual para ele naquele momento, porque logo em seguida, depois dele torturar ela, ele e a esposa, a Janice, eles tiveram relações sexuais diante do corpo suspenso da garota, enquanto a garota simplesmente gritava de dor. Essa parte da história dessa mulher me lembrou muito uma série da Netflix que se chama Bom Dia Verônica, que tem um serial killer na série que tem um modus operandi parecido com esse caso. Inclusive é uma série que eu indico muito para vocês assistirem, se vocês quiserem. Porém, não demorou muito para que Cameron começasse a abusar sexualmente da garota. Ele começou a obrigá-la a transar com ele como forma de tortura. E quando ela não era violentada, a vítima era obrigada a ficar presa dentro de uma nova caixa de madeira de 20 libras que foi colocada sobre a cabeça da Colleen para privá-la de todos os seus sentidos e ficar em condições desumanas no porão na casa, se tornando uma escrava sexual. Cameron Hooker, nesse tempo, também inventou outros dispositivos de tortura para cansar a sua vítima. E esses dispositivos incluíam uma maca que infligiria uma dor terrível na Colleen e a deixaria com danos permanentes nas suas costas e nos seus ombros. Porém, a família ficou morando nessa casa durante alguns meses e depois de um tempo, eles se mudaram para um trailer e eles levaram a Colleen também. Durante o tempo que eles ficaram na casa, a Colleen, ela ficava presa em condições desumanas no porão. Mas como eles se mudaram para um trailer, ele não tinha um porão para deixar a vítima lá. Então ele fez um caixão, ele fez uma caixa de madeira e ele fazia com que ela ficasse 23 horas por dia dentro dessa caixa. E ele fechava a caixa e colocava a caixa embaixo da cama dele para que ninguém soubesse que tivesse uma pessoa lá, nem os filhos dele. E ele só tirava a garota de lá de dentro da caixa quando ele queria abusar dela sexualmente. Cara, além dela ser torturada, abusada, pendurada, ficar presa 23 horas dentro de uma caixa escura, embaixo de uma cama,
Eu acho que só de imaginar algo assim eu já começo a me sentir mal. Quando eles se mudaram pro trailer, eventualmente ele tirava ela de dentro daquele caixão e ele fazia com que ela fizesse alguns trabalhos domésticos dentro de casa, e ele falava para os filhos dele que ela era apenas uma mulher que trabalhava lá e que era empregada. Ela tinha tanto medo dele, ele começou a criar um poder psicológico sobre ela tão grande que em determinadas situações ela poderia ter fugido dali, mas mesmo assim ela continuou naquele trailer, vivendo naquela situação, pelo medo que ele tinha dele de fazer alguma coisa com ela ou com a família dela. Ela perdeu 22 quilos após o primeiro mês. Em agosto, a Colleen teve permissão para tomar seu primeiro banho desde a sua captura. E quando os filhos do casal não estavam em casa, ele mandava ela fazer pequenas tarefas trabalhando pela casa nua. No dia 25 de janeiro de 1978, ele disse a ela que ele era um membro de uma organização secreta e toda poderosa conhecida como The Company. Segundo ele, essa organização, The Company, tinha membros em todos os escalões do governo, indústrias, aplicação de lei e tribunais. E essa organização, eles escravizavam mulheres de diversas formas. E eles usavam uma vigilância de alta tecnologia para rastrear essas mulheres o tempo todo para garantir que essas mulheres não escapassem. E caso escapassem, assim, tentassem escapar, o The Company retaliaria imediatamente contra eles, contra a garota e contra os seus parentes. Então, o Cameron fez a garota assinar um contrato de escrava sexual completo, garantindo que ele era o Michael Powers, era como ele se colocou o nome dele no contrato, falando que a garota, ele tinha total poder e total bem sobre ela e sobre tudo que ela fazia dali pra frente. Ele a obrigou a assinar esse contrato, e também a Janice, a sua esposa, ele colocou o nome da sua esposa no contrato também, como Janice Powers, como testemunha pelo mesmo documento. Depois dele fazer esse documento e obrigar a garota a assinar, como eu aceito ser escrava sexual, uma coisa assim bizarra, ele pegou um colar com a letra K e colocou sobre o pescoço dela, e ele começou a chamar ela de K, falando que ela era a escrava sexual de identidade K, que ele iria começar a identificar as suas escravas sexuais com letras. Depois desse dia, desse episódio do contrato, ele começou a abusar e estuprar repetidas vezes a garota. Vale lembrar que ele tinha o fetiche BDSM, ele tinha esse costume, então ele sempre tinha esse costume selvagem de estupro, ele gostava de submeter a garota a certas coisas assim bem horrendas, inclusive quando às vezes ele mandava ela sair do caixão onde ela vivia embaixo da cama dele, dormir no meio dele e da esposa, e ele obrigava a esposa dele a ter relações sexuais com ela, porque ele tinha total poder sobre ela e ele podia usar ela sexualmente da forma que ele queria. Depois disso, a Colleen foi liberada de casa pela primeira vez em 1980, 4 anos já sobre cativeiro na mão desse maluco. Inicialmente, a Janice levava ela para bares, onde a Janice bebia muito e ela descarregava o seu ciúme pegando estranhos e dormindo com eles. Já o Cameron, ele fazia a garota implorar por dinheiro na rua para outros homens. E mesmo ele fazendo ela implorar por dinheiro na rua para outras pessoas, ela nunca fez nenhuma tentativa de escapar dele, pois ela realmente acreditava que essa The Company estava realmente olhando e vigiando ela. No verão, ele deixou a garota começar a dormir no banheiro, porque era muito quente onde ela vivia, então ele colocava corrente em seus pulsos, em seus pés, para que ela pudesse permanecer viva, digamos assim, né, no banheiro. E também posteriormente ele até deixou ela fazer uma ligação para a família dela,
né, dizendo que para a família, para os amigos, para as pessoas que ela tinha mais contato, dizendo que ela estava bem e que ela tinha ido para Califórnia pegar uma carona e ela conheceu uma família, a família gostou muito dela e ofereceu um trabalho para ela como babá e ela tinha aceitado o emprego. Vale lembrar que eu não achei na internet nenhuma informação de que a garota ela ficou desaparecida por algum tempo, nenhum noticiário falando que ela havia pegado carona e nunca mais foi vista. Eu não achei nada disso, então possivelmente ela poderia ter entrado em contato com a sua família para falar que estava bem e sempre entrando em contato e avisando que estava tudo certo. Em março de 1981, o Cameron levou a Colleen para visitar a sua avó e ele fez com que ela o apresentasse para sua avó como seu namorado, que se chamava Mike. Inclusive, ela chegou a passar a noite na casa da sua avó e no dia seguinte ele foi buscar ela pela manhã. E ela simplesmente não falou absolutamente nada do que tinha acontecido com ela, do que estava acontecendo com ela. Agora podemos ver o quão psicológico que essa menina estava mediante aquela situação, a ponto dela dormir na casa da própria família e não falar nada de tanto medo que ela estava dele e dessa The Company que ele tinha falado que existia em cima dela. Assim que ela voltou para a casa dele, né, assim que eles voltaram para o lugar onde eles viviam, que era o trailer, ele fez com que ela voltasse naquelas condições deploráveis novamente, a colocando dentro do caixão e fazendo com que ela ficasse 23 horas por dia embaixo da cama dele. Em 1983, já fazia quase 7 anos que ela estava sobre esse cativeiro, sobre essas condições horríveis. Eles se mudaram para uma outra propriedade, para uma casa. E nessa propriedade, em um dos galpões, ele construiu um poço. E nesse poço, ele mudou a caixa, o caixão onde a Stan vivia, para esse lugar. Ou seja, ela ficou, cada vez ele conseguia colocá-la mais ainda em lugares bem piores, né? Em maio de 1984, já fazia 7 anos que ela estava sob cativeiro, né? Um ano depois, ele permitiu que a Colleen ela arrumasse um emprego de meio período num lugar trabalhando de doméstica, e ele também permitia que a esposa levasse a Colleen junto com ela para alguns trabalhos religiosos que ela fazia na igreja. Nessa época, o Cameron chegou para sua esposa e ele disse que ele queria que a Colleen fosse a sua segunda esposa e que depois que a Colleen se casasse com ele e ele tivesse 2 esposas, ele queria poder ter mais escravas sexuais. A sua esposa, ela não concordou com aquela situação, ela não concordou com aquele cenário. Ela, na verdade, estava cansada de viver naquela situação, porque ela era uma pessoa que sofria de um relacionamento abusivo também com ele. E então ela decidiu ir atrás da Colleen no trabalho dela, que ela tinha de doméstica, de meio período, e falar para ela as intenções do marido, e falou para ela que não concordava com as intenções do marido, pediu desculpa e disse que ia planejar a fuga delas duas. Posteriormente, a Colleen ligou para Cameron em uma estação de ônibus para dizer que ela estava indo embora, e ela disse que sabia toda a verdade, e ele então começou a chorar. Mesmo assim, a Colleen ela concordou com a Janice em não ir para a polícia, para dar a Cameron uma chance de mudar ou fugir. E nesse mesmo contexto, a Janice ela também queimou o contrato de escrava sexual que ela tinha assinado como testemunha contra a garota. Porém, uma cópia foi encontrada mais tarde desse contrato. Depois dessa ligação, a jovem, ela foi para casa dos pais da Janice e quando ela chegou lá, ela ligou para os seus conhecidos na cidade onde ela morava, chorando, desesperada, pedindo ajuda, e ela chegou no momento onde ela realmente falou a verdade, que ela precisava que alguém fosse buscar ela. Então, imediatamente os seus conhecidos foram até o lugar e depois de 7 anos que ela ficou vivendo naquele inferno, onde ela foi torturada, estuprada, ela literalmente era uma escrava sexual de um cara que tinha fetiches absurdos e vivia dentro de um caixão. Depois de todo esse tempo, ela havia sido libertada.
De acordo com a Colin, em uma entrevista, ela disse: "Meu primeiro sentimento foi que eu estava livre. Eu me reuni com minha família e amigos, eu estava tão cheia de alegria", ela relembrou. Ela também disse que ela não sabia porque a Janice esperou tanto tempo para poder planejar a fuga delas duas. Ela fala que até hoje ela não sabe explicar exatamente o porquê, tanto que ela demorou para tomar essa atitude porque era visível o abuso dele com a esposa. Acontece que a Colin, ela não foi a única vítima desse maluco psicopata. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre o caso, eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele. O Cameron, ele nasceu na Califórnia em 5 de novembro de 1953 e a sua família mudou-se com frequência durante a sua infância e só se estabeleceram em Red Bluff em 1969, quando ele já tinha 16 anos. Em 1972, o Cameron concluiu o ensino médio e começou a trabalhar com uma serralheria local. Ele conheceu a Janice durante o ano seguinte e Janice tinha apenas 15 anos na época. Ela foi abusada por a sua família e não teve relacionamentos sentimentais antes do Cameron. Como resultado, a Janice, ela foi submissa e não ofereceu resistência quando o Cameron a chamou de prostituta e a apresentou ao cativeiro e ao sadomasoquismo, mesmo depois de quase a afogar uma vez durante uma de suas sessões de tortura sexual. O jogo favorito de Cameron era pendurar a Janice pelos pulsos completamente nua e bater nela várias vezes com o chicote. Os Hookers se casaram em 18 de janeiro de 1975, quando Cameron já havia informado Janice de que pretendia sequestrar uma estranha e forçá-la a ser escrava sexual dele para que eles pudessem fazer um homenagem a Trois. A Janice, ela concordou que ele poderia ter escravas sexuais, mas com duas condições. Primeiro, que ele não iria chicotear mais a Janice e apenas a escrava, porque a Janice queria ter filhos, e que sexo com penetração seria somente com ela. Essas eram as condições para que o seu marido pudesse ter uma escrava sexual. Então, a sua primeira vítima dos Hookers, eles pegaram uma garota que se chamava Marlise Spaniak, de 19 anos, na Califórnia. No dia 31 de janeiro de 1976, eles a levaram ao destino pretendido, mas quando ela estava saindo, Cameron o agarrou e a forçou a voltar para o carro. A garota foi levada para a casa dos Hookers, onde foi pendurada pelos pulsos no porão, despida e torturada por um dia. Ela foi então baleada no estômago com uma espingarda de chumbo e posteriormente estrangulada por Cameron por razões desconhecidas. O corpo foi posteriormente enterrado em uma cova rasa perto do Parque Nacional Vulcânico de Lassen e nunca foi recuperado. Na época, a polícia suspeitou que o namorado da garota fosse o responsável por seu desaparecimento, porque os dois tinham discutido pouco antes da garota desaparecer. Ou seja, além do histórico dele abusivo que ele tinha com a esposa, logo quando ele conheceu ela, de fazer com que a esposa praticasse esses fetiches horríveis que ele tinha, ele também teve outra vítima que ele matou. O que eu fico pensando, qual seria o fim dessa garota, da Colin, se a sua esposa não tivesse ido atrás de salvar ela e também de outras garotas que ele iria pegar para ser sua escrava sexual. Voltando para o caso da Colin, depois que ela chamou os seus conhecidos, eles chamaram a polícia, então ele foi pego e ele foi preso, e depois de um tempo ele veio a julgamento e ele foi condenado, culpado, e ele pegou 104 anos de prisão nos Estados Unidos. Em 2015, ele entrou na justiça pedindo a liberdade condicional, que foi negada, mas ele tem autorização para solicitar que ele consiga a liberdade condicional em 2022. Então pode ser que seja negado, como pode ser que não, mas vamos torcer para que, caso ele venha pedir a liberdade condicional em 2022, ela venha a ser negada novamente. Colin ficou com sequelas irreparáveis, se não muito piores. Ela tem dores crônicas nas costas e nos ombros como resultado do seu confinamento no caixão, e a sua narrativa de sobrevivência ela foi ilustrada em 2016 no filme A Garota da Caixa, do diretor de Steven Camp.
Não só o triste incidente emocionou nas telonas, mas também na vida real, porque a Colleen realmente deu a volta por cima. Ela se casou e teve uma filha, e além disso, ela se formou em contabilidade e é hoje parte de uma organização comprometida em ajudar mulheres vítimas de abusos sexuais. O seu caso ficou conhecido como a Garota da Caixa, foi como deram esse nome para o caso da Colleen Steen, depois dela passar 7 anos sobre cativeiro, vivendo dentro de um caixão 23 horas por dia. Lembrando que aqui no canal a gente tem outro caso de uma garota que teve os seus braços decepados por conta de uma carona que ela pediu na estrada, também no estado da Califórnia. Esse vídeo eu vou deixar nos cards aqui para vocês assistirem e eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Vale lembrar que tem o filme A Garota da Caixa que vocês podem conferir aí na internet. Eu ainda não assisti o filme, mas esse filme foi inspirado na história da Colleen, então eu vou ver se eu acho o link, deixo aqui na descrição do vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Se você gostou, clique em gostei pra mim, se inscreva no canal e deixe um comentário falando o que você achou desse vídeo. Muito obrigada pelo tempo que vocês cederam pra mim aqui, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!